Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor de matemática, professor Hélio. Esse vídeo é para a turma do terceiro ano do ensino médio, para o caderno de junho, atividades de junho. Segundo bimestre, esse é o nosso último caderno de atividades, tá? Bom, esse último conteúdo a gente vai falar sobre cilindros, cones e pirâmides. Então provavelmente serão 3 vídeos aí para não ficar muito longo. Vamos ver quanto tempo vai levar aqui o primeira parte de cilindros. Tá, então vamos lá. Sem delongas, cilindros. A gente vai falar sobre classificação deles. Vamos aprender a calcular a área e o volume, tá? Então, pessoal, cilindros, tem 2 tipos de cilindro. Tem aquele cilindro reto, ó, a base e o topo são circunferências, tá? De mesma área, mesmo tamanho. Ele é reto quando a base e a sua geratriz, isso aqui a gente chama de geratriz, ó, formam um ângulo de 90 graus, tá? Ó. Imagina que isso aqui é o diâmetro ali da circunferência e a geratriz, que é a paredezinha aqui do cilindro. Forma um ângulo de 90 graus. Esse aqui é o cilindro reto. É o mais conhecido, né? Uma lata de óleo de cozinha. Hoje em dia nem é mais lata de óleo, né? Agora é só garrafa. No tempo dos pais de vocês era lata de óleo. Barril, né? E também tem o cilindro oblíquo, que é a mesma ideia, só que ele é inclinadinho assim, ó. Tá? Ele tem a base e o topo para planos paralelos. Porém, o ângulo formado entre a base e a sua geratriz não é 90 graus, tá? Diferente de 90 graus, tá inclinadinho aqui, ó. Neste caso aqui vai ser um ângulo maior, né? Tá. E a gente tem a altura do cilindro, vamos chamar de H, conforme está na explicação ali. Esse H aqui vem do inglês, é a altura em inglês. Então, ó, a medida da geratriz vai ser igual à medida da altura, tá? A altura do cilindro. E é isso aí, tem esses 2 tipos de cilindro, tá? Tá, vamos aprender agora como calcula a área de um cilindro. Não tem muito segredo, pessoal. Ó, a área de um cilindro, tanto o oblíquo, esqueci de escrever aqui, caramba, com que escreve? Pera aí, deixa eu ver aqui. Isso, oblíquo. A área de um cilindro é o seguinte, você vai somar a área da base mais a área do topo mais a sua área lateral, tá? Então, ó, ali tem as figuras na explicação, vou tentar desenhar aqui, ó. No topo de um cilindro a gente vai ter uma circunferência e lá na base também. Imagina que eu peguei esse cilindro, recortei ele e abri. Você vai ter aqui um retângulo, certo? Vamos ter um retângulo. Então a área, ó, você vai somar essa área mais essa mais essa. Então, ó, a área lateral, a parede do nosso cilindro, é um retângulo, tem que fazer base vezes altura, certo? Essa altura aqui é a medida da altura do nosso cilindro. A medida da base deste retângulo vai ser essa linha em volta aqui, ó.
vai ser o perímetro da circunferência, correto? É a medida do comprimento do círculo. Comprimento desse círculo aqui, ó, ou desse aqui também, né? Como que a gente calcula o perímetro de uma circunferência? 2πr, tá? 2 vezes π vezes o raio. Então a gente precisa saber a medida do raio da circunferência da base, tá? Ou do topo. Então, como a gente calcula agora a nossa área lateral, vou chamar de AL, base vezes altura. 2πr vezes altura, H. Pronto, essa é a nossa área lateral. A área da nossa base, vou chamar de AB, vai ser igual a área do nosso topo, tá? Que são duas circunferências iguais. A gente tem uma circunferência, π vezes r ao quadrado. Essa é a fórmula para o cálculo da área da circunferência, certo? Como a gente tem a nossa área total, então, do nosso cilindro, que é o que a gente quer, vou chamar de AT, vai ser a nossa área lateral mais 2 vezes a área da base. Vocês concordam? Porque tem duas circunferências, tem a base e tem o topo. Como elas têm a mesma área, então esse aqui é o cálculo da nossa área de um cilindro. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Vamos ver se eu mandei algum exemplo ali. Vamos criar um exemplo aqui. Vamos supor, ó, que a gente tem vou fazer aqui, ó, um cilindro beleza? Faz de conta que isso aqui é uma caixa d'água, tá? Aquelas caixas d'água em forma de cilindro. A altura dela, 10 metros. O raio da circunferência da base da nossa caixa d'água é de 2 metros. Meio desproporcional o meu desenho aí, mas só pra gente... Vamos calcular a área dessa caixa d'água? Então, ó, primeiro a nossa área lateral. Olha lá. 2πr H. A área lateral, 2π é o 3,14. Pode deixar assim mesmo, não tem problema se o π aparecer na resposta. O raio mede 2. A altura mede 10. Certifiquem-se de que está tudo na mesma unidade de medida, tá? Se aqui tivesse em centímetro e aqui em metro, você tem que ou deixar tudo em centímetro ou tudo em metro, correto? Como aqui está tudo em metro, está tudo tranquilo. Então a nossa área lateral, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 10, 40 π. Está tudo multiplicando aqui, ó. Você pode alterar a ordem dos fatores aí, não tem problema. Unidade de medida metros, como a gente está calculando área, igual nos outros exercícios, a área é sempre a unidade ao quadrado, tá? Então, ó, 40 vezes π, metros quadrados, a área lateral. Agora vamos calcular a área da nossa base, que é uma circunferência de raio 2. Né? Ó, essa parte aqui, ó. π vezes o raio ao quadrado. π vezes o raio, que é 2 ao quadrado. Então, a área da base, 2 ao quadrado dá 4 vezes π, 4π. Tranquilo? Metros quadrados também. Então, nós temos duas informações já, área lateral e área da base. Agora, a nossa área total, ó, tá aqui já a fórmula, não vou nem escrever de novo. Área total, área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral, 40π, mais 2 vezes a área da base, 4π.
área total. 2 vezes 4π dá 8π. Deixa eu escrever tudo para não confundir ninguém. 40π mais 8π, 48π metros quadrados, porque a gente está trabalhando em área ainda. Tá? Resolvemos aí este exemplo aqui que eu acabei de criar. Essa aqui é uma caixa d'água de altura 10 metros e a base tem 4 metros de diâmetro, raio 2 metros. Então, a medida da área total, 48π metros ao quadrado. Às vezes é estranho a gente ver o número π, né? Ele é um número também, mas para você ter uma noção melhor, substitui o π pelo 3,1415, ele é um número infinito. Pode jogar na calculadora ali o π que ele tem ali. Ou aproximadamente 3,14. Né? Vai dar uns 160, eu acho. Não, mais. Uns 180 metros quadrados, mais ou menos, aproximadamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o volume. Como calcula o volume do cilindro. Volume. Sem mistério também, gente. Mais fácil ainda. Então, nós já sabemos, já demos nomes às partes do cilindro, né? Basicamente, a gente vai precisar da altura e da área da base. Então, a área de uma figura, a área de um prisma, como a gente já viu antes, o volume de um prisma, sempre vai ser a área da base vezes a altura. Tá? Qualquer sólido geométrico que a base é igual ao topo, né? É um tronco, parece que é um tronco de alguma coisa, sempre vai ser a área da base vezes a altura. É assim que a gente calcula o volume de qualquer prisma. Então, ó, volume, área da base vezes a altura. Moleza, né? A área da base a gente já viu antes lá como é que calcula, ó. Π vezes R ao quadrado. E a altura é a altura. Por exemplo, se a gente quisesse calcular a altura, o volume daquela caixa d'água lá, ó, de altura 10 e raio 2. Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. 2 ao quadrado é 4. Vezes 10, 40. 40 π. Só que agora, metros cúbicos. Volume é sempre a unidade de medida ao cubo, tá? Tranquilo? É isso aí, né? Isso aí. Tá. Eu tinha dado algum... eu dei um exemplozinho ali também. Não, dei um exemplo de área. Tem exemplo ali. Então, ó, vamos ver. É isso aí. Área e volume. Agora, pessoal, vocês vão ter 3 atividades aí envolvendo o cilindro. Tá? Tá ali na página 59. Exercício 1, 2 e 3. Envolvendo área, volume de cilindro. Tá. O cilindro oblíquo é a mesma situação, tanto para a área quanto para o volume, tá? Como que a gente faz para achar a altura de um cilindro oblíquo? Né? No caso, vocês precisam da altura para calcular tanto a área como o volume, né? Vou mostrar rapidinho aqui. Pessoal, a altura ela é sempre linha reta ao solo, a base, né? Então, ó, a gente tem a base aqui. Essa aqui é a altura. Essa daqui é a geratriz, ó, do
do nosso cilindro oblíquo. Como que a gente faz para calcular essa altura que a gente precisa, tá? Tanto para o cálculo da área quanto para o cálculo do volume. Não é essa medida aqui, tá, pessoal? Reparem que a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, que tem uma medida aqui. Aqui tem a altura. E aqui tem a geratriz. Vocês concordam? Isso aqui é um triângulo retângulo. A gente viu tanta trigonometria, né? Principalmente no segundo ano ali do ensino médio. E o exercício, ele vai dar ou a altura, ou às vezes ele vai dar só a geratriz aqui, ó, a medida da geratriz, da parede do cilindro. Vamos supor que ele deu esse valor aqui, ó. E deixa eu ver se eu dei algum exemplo de oblíquo. Acho que não dei nenhum exemplo ali. Vamos supor que a gente tem a medida da geratriz que mede 10, tá? Vou fazer aqui, ó. Eu quero saber a altura, que mede 10 metros. Quero saber a altura, que tem 90 graus. E aqui eu tenho um ângulo, que é o ângulo de inclinação aqui, ó, do cilindro. Lembra do diâmetro aqui, ó, do raio com a geratriz. Esse ângulo aqui, ó, se ele der esse ângulo aqui, para eu descobrir esse ângulo, você vai ver o seu suplemento, que aqui tem 180 graus. Se ele deu esse ângulo, é só você fazer 180 menos isso, você vai ter esse resultado aqui. Vamos supor que aqui mede 60 graus. Então você pode usar a propriedade trigonométrica aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Isso aí é seno. Então, ó, seno de 60 graus, cateto oposto, que a gente quer, sobre a hipotenusa, que é 10. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Se não me engano era isso aí, né? Então a gente tem uma igualdade de frações, ó. Multiplica cruzado. 2 vezes h igual 10 raiz de 3. Divide por 2 dos dois lados, ou passo 2 dividindo. A gente tem aqui a altura, é 5 raiz de 3. Pronto. Tá aí a nossa altura em metros, certo? Agora a gente já pode calcular. Então, tem situações que pode acontecer isso aí, né? No vestibular ou nos exercícios que a gente propôs aqui, não vai ter uma situação dessa por enquanto. E é isso aí, pessoal. Próximo vídeo a gente vai comentar sobre cones e depois pirâmides, tá? Fiquem atentos para os próximos vídeos. Qualquer dúvida pode chamar no privado. Bons estudos e até a próxima.